pessoal, vou apresentar aqui o aplicativo Obsidian, né? O jeito que eu tô. Também vou falar um pouquinho sobre como eu estou utilizando ele, né? Ele é um aplicativo para vocês tomarem notas, registrarem as leituras, mas também a grande vantagem dele, ele é um aplicativo para facilitar você a resgatar as coisas que você leu, você fazer conexões, né, de uma leitura com outra, você desenvolver conceitos, né, que às vezes quando você faz uma pós-graduação, né, seja lato sensu, stricto sensu, a gente acaba né, desenvolvendo ideias, conceitos na nossa cabeça e a gente precisa de um lugar adequado para colocar tudo isso. E o Obsidian eu acho que é um excelente aplicativo para fazer isso. Além do Obsidian, eu agreguei, né, tem outros conceitos agregados aqui, um deles é uma técnica de estudo, né, que é chamada de Zettelkasten, talvez vocês já tenham ouvido falar, Zettelkasten, que traz um pouco essa ideia do que eu vou explicar para vocês aqui de notas permanentes e notas temporárias, né? Eu também uso um pouco do GTD, isso aqui tem um pouco a ver com a ideia do GTD, e também a técnica de estudo Feynman. Também acho que vocês podem encontrar referências, provavelmente o Wesley já falou sobre essas três técnicas aqui. Então, assim, a ferramenta por si só ela não faz milagre, né? O que também está, né, embutido nisso, né, o conhecimento que torna a ferramenta uma coisa útil é essa forma de organizar aqui que para mim tem funcionado legal. Então, como é que funciona, né? Eu organizo aqui baseado na minha necessidade de pós-graduando, né? Isso daqui que vocês estão vendo são pastas, né? E você pode criar uma pasta aqui, né? Você dá um nome para ela e depois você pode mover as notas para essa pasta. Então a nota vai estar lá na pasta. Eu na verdade não eu dividi a coisa da seguinte forma, né? Baseado nas minhas necessidades de leitura, né? São artigos, capítulos, dissertações e teses e livros, né? Basicamente é isso que a gente acaba lendo numa pós-graduação, né? Eu gosto de criar uma nota, né? Você vai criar uma nota. Você pode começar por aqui, maisinho. Aí ele abre uma nova aba, né? E você cria um novo arquivo. Eu gosto de criar com o sobrenome, né, do autor e o ano do trabalho. Se for, eu estava colocando, né, trabalhos com vários autores, estava colocando todos os nomes, mas enfim, vocês sabem que o etal facilita, resolve tudo. Aí aqui eu coloco o título do trabalho, coloco a referência completa da ABNT, geralmente, porque aí depois é só copiar e colar no Word, porque o trabalho acaba indo para lá. E aí aqui eu faço, né, as minhas anotações sobre o trabalho. Depois posso também, né, a gente pode discutir as técnicas de anotação específica, mas por enquanto eu vou falar só do aplicativo. Então o funcionamento dele é legal porque ele tem essa ideia de linkar um trabalho com o outro, né? Então vamos supor que eu estou lendo esse trabalho aí do Triani e tal, e eu vi que ele tem uma relação lá com o Ranch. E aí eu clico aqui, entre os dois colchetes, eu escrevo aqui o título do autor e pronto, está vinculado aqui. E aí você pode fazer isso para tudo, né? Quando eu clicar aqui, eu vou lá nesse trabalho. E aí aqui na lateral ele vai aparecer todos os lugares onde esse trabalho aqui está sendo citado, né? Então, ó, no Triani e tal, que eu acabei de citar, nisso aqui que eu chamo de estilo de vídeo, nesse Lasser Tolosa, ou nesse outro anotação que eu fiz aqui. Então, e aí você vai, né, migrando de um trabalho para outro. Então, pô, esse trabalho está citado lá no Santos Espino. O que o Santos Espino está falando? Por que né, referenciou esse trabalho? Esse aqui é um outro artigo que eu li. E aí essa é umas coisas interessantes. A outra é as menções, né? Então, por exemplo, esse Santos Espino também é um trabalho bem citado. Está citado nesse Chorianopoulos, está citado nessa nota aqui que eu criei várias vezes, né? Está citado nessa outra nota, enfim. Então aí você vai pulando de um trabalho para o outro.
Aí, baseado nisso, nessa questão das menções, e aí já é uma coisa que eu linko com o GTD, eu crio uma coisa chamada projetos. Porque, na verdade, assim, as leituras elas sempre vão estar vinculadas a um projeto específico, né? Então, eu participo de alguns projetos. Eu tenho o meu projeto que é a dissertação, um projeto longo. Né? Lá no GTD, tudo que for... o GTD descreve projeto como toda tarefa que tem mais de uma etapa. Então, toda tarefa com mais de uma etapa é um projeto. Claro que, né, tem projetos menores e maiores. Né? Vamos supor que a dissertação é um grande projeto. Um artigo já é um projeto menor, mas continua sendo um projeto. Ou fazer um bolo é um projeto. Né? Você tem que comprar os ingredientes, misturar os ingredientes na travessa, mexer, bater, pôr para assar, untar forma, né? Enfim, tem lá suas etapas também. Fazer um bolo também seria um projeto. Então, mais ou menos essa analogia. Por que eu crio um projeto? Quando eu venho aqui no projeto, por exemplo, na dissertação, não tem nada escrito. O que tem aqui são links, né? Depois vou voltar a isso aqui, mas não tem nada escrito nesses projetos. Por que eu crio o projeto, então? Porque, poxa, esse projeto, revisão integrativa, eu leio muitas coisas. Eu li vários trabalhos, então tem vários trabalhos relacionados a esse projeto. Todos esses trabalhos estão citados aqui na lateral, você vê a quantidade de coisas, e é impossível você lembrar disso, né? E também eu não acho que também já fiz isso, cria uma pasta no computador e coloca todos os artigos lá na pasta. Mas, puta, isso não é produtivo, não é contraproducente você ficar duplicando arquivos ou depois ter que ficar caçando arquivo para tudo que é lado. Então, e aí, todos esses artigos estão nesse projeto, Revisão Integrativa de Métodos, que é uma disciplina. Então, eu vou lá no Ranch, tá lá, projeto, Revisão Integrativa, e também esse artigo, por acaso, também está no projeto de dissertação. Então, lá no projeto de dissertação, né, tem os artigos que estão vinculados a isso. E também isso aqui inclusive aparece as linked mentions, né, as menções conectadas, é quando tem link dentro do Obsidian. Mas quando só tem a palavra dissertação, né, por exemplo, nesse artigo aqui, Ribeiro, minha dissertação, ele tem a palavra dissertação, ele aparece, está vinculado, né? Então, às vezes você esqueceu de linkar um determinado artigo, ou enfim, é uma conexão que você não tinha percebido, vai aparecer através da palavra. E aí tem outra coisa que isso aqui é uma coisa que eu criei, eu chamei de wiki, seriam monoconceitos, né? São conceitos. Conceito. A análise é um conceito, a andragogia é um conceito, córtex singulado anterior, né? Uma época eu estava colocando aqui no Obsidian as coisas que eu via no RD. Um conceito ou uma definição, dopamina, né? Enfim. E aí eu tenho esse conceito importante para o meu trabalho, que é chamado de estilo de vídeo. Por que isso existe? É como se fosse um wiki, né? Uma Wikipedia, mas a minha própria Wikipedia, né? Personalizado para a minha necessidade. Então eu tenho um construto que eu chamo no meu programa, um construto chamado estilo de vídeo. Eu preciso ter uma definição. Quando eu for colocar isso na dissertação, eu preciso falar o que é o estilo de vídeo, né? Existe uma definição e essa definição vai vir de vários autores, né? Ela não vem de um autor só. Então eu vou trabalhar essa definição dentro de vários autores. Eu posso, né, até uma ideia que eu tive agora, isso também é importante para o meu projeto de dissertação. Então vai estar aqui, estilo de vídeo. Ele também vai estar nessa revisão integrativa, porque também é um conceito que vai ser utilizado nesse artigo que eu estou escrevendo. E aí você vai criando esses wikis, faculdades da mente, estruturas cognitivas, enfim, giro do símbolo. Eu nem sei se isso poderia estar desvinculado do córtex singulado anterior, mas enfim, mídia do conhecimento, né, um outro conceito. E aí você linka também os autores, né, que estão relacionados, né, na verdade, uma coisa que eu notei, eu vou corrigir aqui na frente de vocês para... Na verdade, isso aqui vai estar aqui, né? Vai estar nesse projeto.
da dissertação. O estilo de vídeo está nos projetos dissertação e revisão integrativa. E aí eu vou vir aqui e vou excluir isso aqui. E aqui é a mesma coisa. Estrutura da pesquisa em vídeo. Isso aqui é uma nota que eu criei, né, para organizar minha cabeça sobre o meu projeto. Isso aqui é para ficar vazio mesmo. Isso aqui é uma ideia do GTD, que você tem que ter uma pasta para os seus projetos e, enfim, e aí tudo que está relacionado a esse projeto tem que aparecer tudo. Então, e é isso. E você fica brincando com esses, né, com esses links, né? Então, de um projeto para o outro, né? Isso aqui você vincula um artigo com outro. Tem o Santos Espino, né, que é um leitura de um outro artigo. Ele vai estar vinculado aqui. É como se fosse uma referência, mas um hiperlink, né, uma referência interativa. Quando você está escrevendo um artigo, né, você coloca lá Delanogari 2020, né? Seria uma referência, né? Aqui no Obsidian você coloca a referência como um hiperlink, então você pode navegar por ela, né? Você pode navegar pela referência. Pô, deixa eu ver o que ele falou. Então, e você também pode fazer isso com os Wix, né? Você vai colocando o Wix dentro das leituras que você faz. Aí aqui, só para falar um pouquinho o que seria essas duas que são importantes, né? As notas permanentes e as notas temporárias. Às vezes, quando você está lendo, você se depara com ou você tem uma ideia, uma coisa que é da sua cabeça, que, sei lá, o pensamento está rondando a sua cabeça, ou algo que você está estudando, um assunto que você quer conhecer mais, você cria uma nota temporária. Por exemplo, uma época eu criei isso aqui, o que eu já sei sobre o cérebro. Isso aqui eu nem sei se está correto, eu não fiz a revisão, mas isso aqui era só para desovar da minha cabeça tudo que eu achava que sabia sobre o cérebro, né? Então isso aqui é um grande brainstorm que eu fiz, né? E fui colocando os termos, os conceitos que eu fiz. Inclusive isso aqui, por exemplo, eu poderia, né, estar relacionado lá no meu wiki dopamina, por exemplo, você pode fazer essa ligação. Então, né, tudo que eu ouvia o Wesley falar e tal, e aí eu criei essa nota, uma nota, o que eu já sei sobre o cérebro, né? Isso é uma coisa que veio da minha cabeça, não é nada desenvolvido, é só uma coisa um pensamento que estava na minha cabeça. Ou, por exemplo, eu juntei um conceito de um curso que eu estava fazendo, que era as faculdades da mente, né? Com a pirâmide de Maslow. Sei lá, isso aqui é uma coisa, faculdades da mente é conceitos filosóficos, né, que vem de Aristóteles e tal, e Platão, e pirâmide de Maslow, né, teria esses níveis. Então, uma ideia que eu tive, né, são coisas, essas notas temporárias são ideias cruas, né, coisas que você está desenvolvendo. Isso vem do Zettelkasten. Essa é uma técnica do Zettelkasten. Ter isso ali no Obsidian está vinculado ao Zettelkasten. Por quê? Qual que seria a diferença para a nota permanente? Isso aqui são ideias que você está desenvolvendo. Não é uma coisa, né, Aristóteles e a vida intelectual. Isso aqui é uma coisa que, sei lá, eu fiquei de ler essas coisas, né? Nem cheguei a ler. Aí isso aqui já entra uma outra questão lá de você vincular isso com o aplicativo de notas e tal, para você planejar essas leituras, né, com GTD, enfim. Mas aí as notas permanentes seriam o quê? Seriam já conceitos, que você já entendeu que existe, né? Você precisa desenvolver esse conceito. Então, por exemplo, esse conceito, né? O estilo de vídeo afeta o engajamento. O estilo de vídeo é um wiki, né? É uma coisa, é um monoconceito, né? O engajamento já é um outro conceito. Então aqui é uma relação de dois monoconceitos, estilo de vídeo e engajamento. Ambos poderiam ser um wiki pessoal, né? Estilo de vídeo
E engajamento não existe, mas eu posso até, quando eu faço isso, eu crio engajamento. Não, peraí. Ele vai estar aqui, mas a partir do momento que eu vier aqui criar uma nova nota, aí vai estar vinculada. Bom, agora foi, tá vendo? Cliquei, ele já criou. Então, engajamento vai ser um wiki meu. Então, e isso aqui também está projetos vinculados à dissertação e revisão integrativa. Beleza. E aí aqui um autor que me levou um dos autores que me levaram a formular esse conceito. Tem esses outros dois aqui. Isso aqui já é uma nota permanente porque eu já desenvolvi esse raciocínio, né? Esse é um raciocínio que já está desenvolvido. Eu só preciso colocar aqui, formalizar e colocar no papel. Mas eu já elaborei que existe, né, uma parte até do meu trabalho que vai abordar como que o estilo de vídeo afeta o engajamento. Aí já tem aqui, eu já tenho a definição do que é estilo de vídeo, já tenho a definição do que seria engajamento. Ou, por exemplo, por que utilizar vídeos na educação? Também é um outro conceito, né? Eu já desenvolvi. É algo que eu vou trabalhar tanto na minha dissertação, né, como na revisão integrativa. E aí, isso aqui, por exemplo, poderia também estar vinculado a um wiki, que são os vídeos educacionais, né? Existe uma definição do que é um vídeo educacional. Não é qualquer tipo de vídeo, né? Quando a gente está falando de vida acadêmica, a gente está falando de especificidade, né? A gente tem que especificar tudo. Então, eu não estou falando de vídeos de forma geral, porque isso é muito amplo. Eu estou falando de vídeos educacionais. O que seriam vídeos educacionais? Eu tenho que vir aqui e definir. Porque utilizar vídeos na educação já é um conceito, né? Que eu vou usar tanto na minha dissertação quanto nesse projeto aqui. E aí você vai linkando, entendeu? É assim que eu tenho feito. Eu criei uma outra pasta aqui de personalidades, porque uma época lá eu achei que seria interessante ter o meu próprio wiki, só que voltado para indivíduos, né, para personalidades. Eu não sei se faz sentido isso ainda, mas enfim, tá aqui. Por exemplo, esse cara aqui é um cara que tem a ver com semiótica. E tá tão não desenvolvido que eu até esqueci de colocar de onde que eu ouvi falar desse cara. Provavelmente eu ouvi falar em algum artigo que eu não lembro porque eu não coloquei aqui, tá vendo? Então já é uma... Mas se tivesse aqui, você entende a facilidade? Porra, de onde eu ouvi falar do Yuri Lotman? Ah, pô, foi no artigo tal. Eu já clico e vou lá e vejo o que falaram do cara. Ou então eu vou na minha pasta e pego o PDF do arquivo, né? Poderia até ver se tem aqui. Yuri. Não, acho que seria aqui, velho. Yuri. Não tem. Só vai ter nessa nota mesmo. Então é isso, galera. Tipo, você divide assim, né? Eu já mostrei sobre os projetos. Isso aqui, imagens, é porque quando você cola uma imagem, por exemplo, aqui, colei essa imagem. Onde é que está isso aqui? Ué, cadê? Ah, tá. Então essa imagem aqui está nesse artigo. Então, quando você vem aqui, eu peguei isso do próprio PDF lá do artigo e colei aqui, copiei e colei a imagem aqui para, né, facilitar eu ver o dado ao qual ele estava se referindo quando ele, né, falou isso, estava falando disso. Aí fica solto aqui, entendeu? Fica uma imagem sem pasta. Aí comecei a copiar e colar um monte de imagem. Falei, vou criar uma pasta de imagens, que daí eu coloco tudo aqui, pelo menos fica lá organizado e eu não esqueço que isso existe, né? Seria basicamente isso, né? O Obsidian é isso. Ele é o que a gente chama de... Isso aqui é uma linguagem que chama de Markdown. Se vocês lembrarem do HTML, o HTML é tipo, não sei se é com I, Hypertext Markup Language, né? Então, o HTML é Markup, esse aqui é o Markdown. Então,
Não vou saber explicar agora a diferença, eu sei na minha cabeça, mas não consigo passar isso para vocês. No fim das contas, o que significa isso? Ele tem alguns atalhos. E aí esses atalhos eles vão sendo escondidos conforme você usa o aplicativo. Então, qualquer aplicativo Markdown vai ter, se você clicar um asterisco e der espaço, ele é o título 1. Aí se você der 2 asteriscos e espaço, ele é o título 2. Aí tem o título 3 e assim por diante. E o título 3, ele está agrupado dentro do título 2, porque ele é menor, né? Então todos os títulos 3 que vierem depois desse título 2 estarão agrupados dentro desse título 2. Se você quiser que determinado assunto esteja dentro de outro, você teria que colocar outro título 2. E aí você vai ver que esse título 3 o título 2 não vai ser, né, agrupado, porque eles são iguais, né? Porém, ambos estão dentro do título 1, que ali seria um tópico maior. Ou, por exemplo, você também pode colocar o sinal de menos e dar espaço e ele faz um tópico, né? Tópico 1, tópico 2, e você poderia também fazer aqui, quando você clica o tab, né? Tabulação, ele vira um subtópico. Subtópico 2.1. Subtópico 2.2. E aí quando você segura o Shift e aperta o Tab, ele volta. Então você vem aqui para o tópico 3. E assim por diante. Aí esses dois estarão vinculados ao tópico 2, né? E é legal que ele aparece aqui nesse template que eu uso, nesse tema que eu uso, né? Ele aparece uma bolinha vermelha indicando que tem mais assuntos. Existe... aí também, né? Eles vão estar englobados ali dentro do título 3 e dentro desse título 2, porque estarão dentro aqui desse guarda-chuva, né? Existe quando você clica aqui no maior que, isso aqui vira uma citação. Tipo uma coisinha que dá um destaque, né? Você vê aqui um tracinho azul, você sabe que é a citação de algum autor. Por exemplo, sei lá, qual é o seu suco? Delano Gari 2022. Então é uma citação. Ou quando você dá 2 iguais, fica um texto de destaque. Opa! É um texto de destaque. Você tem que fechar ele, porque senão o texto que vier depois também vai estar destacado. Então é isso, ele tem essas coisinhas, né? Por exemplo, um asterisco é itálico. Quando você clica, por exemplo, cliquei no asterisco, ele já aparece os dois, porque a linguagem dele é para isso, né? Se você faz isso 2 vezes, é o negrito. Então, um asterisco é itálico, 2 é negrito. É assim, né? Para fazer a ligação com outras notas, você aperta o colchete 2 vezes, ele já vai te dar as opções aqui, né? De tudo que você já fez, né? Então, eu posso ir digitando, né? Ele vai mostrando para eu ver o que aparece. Categoria, tá ótimo para categorias. Então, beleza, o conceito do Aristóteles está lá. E aí você vai linkando, gente. Eu acho que é isso. Eu vou parar por aqui, porque senão o vídeo fica longo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem ir dialogando comigo, perguntando e tal, ou tiverem sugestões, tamo junto aí, valeu? Um abraço.